De volta com o CBN Maceió para a gente conversar sobre um assunto que está dando muito o que falar, mas é um estudo que aponta que exame de sangue pode ajudar a diagnosticar transtornos mentais. São pesquisadores de uma universidade australiana apontando a relação entre os distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos que podem ser detectados por um exame de sangue. Quem está na linha e passa a conversar conosco, pós-PhD em neurociências, mestre em psicologia, licenciado em biologia e história, professor Fabiano de Abreu. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Bem, professor, a gente tem de fato um momento onde a saúde mental vem sendo muito questionada. Aliás, tem muita gente reclamando da sua condição mental, principalmente pós-pandemia. Parece-me que o cidadão, principalmente o brasileiro, despertou para a saúde mental. E agora vem um estudo que pode nos ajudar a diagnosticar transtornos em exame de sangue. Professor, isso é uma revolução? Eu estaria exagerando? Não é exagero, e essa identificação dos problemas em relação à saúde mental é algo que é pelo sintoma, as pessoas estão percebendo, né, através dos sintomas. Na realidade, nós já tínhamos esse problema, até porque nós somos a sociedade mais ansiosa do mundo, são dados da OMS desde 2019. Isso tem relação muito com a violência, essa violência que eu, por exemplo, 41 anos de idade, nasci no Brasil, toda a minha vida sempre vi muita violência, principalmente no Rio de Janeiro. E isso, de certa forma, a ansiedade, como é um instinto, ela funciona como uma pendência, obviamente vai aumentar essa ansiedade. Fora as questões da vida do cotidiano, diferença social e tudo mais. A necessidade de ter que trabalhar muito num país em que os impostos são altos. Então, tem vários fatores que fazem com que sejamos uma sociedade ansiosa. Mas nós já tínhamos o problema. O que faltava é o gatilho, aquela pólvora ser acendida. Então, o confinamento, ele acarretou com problemas gravíssimos à sociedade brasileira. E quando tinha aqui a pandemia já na Europa, eu estava aqui, e eu pensei, isso quando chegar no Brasil vai ser muito mais problemático, por causa da ansiedade do povo brasileiro e também por causa da cultura em si, da educação do povo em lidar com certas situações impactantes como essa. Né? E hoje a gente acendeu essa pólvora e hoje as pessoas estão sentindo os problemas em relação à saúde mental. Em 2020, eu já escrevi sobre isso, sobre essa possibilidade para poder analisar os biomarcadores de RNA, alterações bioquímicas e moleculares, também em relação ao exame genético, né? E agora o estudo da Austrália, ele enfatiza e comprova aquilo que foi hipótese quando eu escrevi isso em 2020, por exemplo. Bem, de que maneira essa relação vai se dar, professor? Distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos? Exatamente. O mais fácil é você encontrar, por exemplo, esquizofrenia, né, que é algo até mais grave, mas já pode ser detectado aí transtornos mais comuns, inclusive que no Brasil tem muito, que é o transtorno narcisista, né? Os transtornos de personalidade dramática, que tem borderline, narcisismo, histriônico, acontece muito na sociedade brasileira. E os dados não conferem a realidade, porque quando você vai analisar a quantidade de pessoas com transtorno mental, não é o real valor, até porque principalmente os transtornos de personalidade dramática, as pessoas não reconhecem o problema. Então, se você não reconhece o problema, você acha que não precisa de ajuda, você não procura ajuda, você não vira, então, dado. Então, você não tem os dados eficientes, já que muitas pessoas não procuram ajuda psicológica para que possam ser fornecidos esses dados. Então, psicopatia, sociopatia, borderline, narcisismo, histriônico, que são todos com comportamentos narcisistas. A gente vê aí, eu escrevi um estudo, inclusive, que já foi publicado, que a sociedade brasileira está vivendo um coletivo de transtorno de personalidade, né, e o narcisismo ele tornou-se crônico, derivado da rede social. As pessoas querem se mostrar todo o tempo, há uma necessidade de chamar atenção excessiva, e você pode perceber que na cultura brasileira isso é muito mais evidente do que na cultura de outros países.
Isso significa dizer que o transtorno psiquiátrico, de alguma forma, deixa indicativos, indícios, marcas no organismo? Deixa completamente, porque o próprio transtorno ele já é uma alteração. Então, por exemplo, você está ali vendo a rede social, vamos dizer que uma pessoa muito ansiosa. A pessoa é muito ansiosa e ela está sempre com aquela sensação de pendência, mergulha naquela atmosfera negativa, porque a ansiedade leva à atmosfera negativa, já que a amígdala cerebral vai buscar memórias negativas para que você possa resolver a situação. E aí você vai buscar a recompensa na rede social, a conquista na rede social, para poder liberar neurotransmissores da felicidade, da recompensa, que se tornam viciantes, aumentando ainda mais a ansiedade. E aí você começa a entrar numa cultura e fazer parte de uma cultura em que você tem que se mostrar, tem que ser visto, e isso se torna uma necessidade, aumentando assim um narcisismo que já é instintivo, já que a gente tem um narcisismo instintivo para poder conquistar o outro, faz parte do instinto reprodutivo, só que você ultrapassa a homeostase, o linear, se tornando algo crônico, algo que vai alterar a anatomia do cérebro, ou seja, a região, por exemplo, do hipocampo da memória torna-se diminuída e a conexão frontotemporal, que é a região frontal da inteligência do cérebro, e temporal, que é da emoção, ela não tem uma comunicação tão bem comunicante assim como poderia ser, fazendo com que você não tenha raciocínio lógico, comportamento coerente. Então você vai analisar em todos esses transtornos de personalidade dramática, narcisistas, psicopatas, sociopatas, você vai analisar que eles não têm coerência dos atos que fazem. Você pensa que não tem racionalidade, realmente não existe essa consciência. Logo, isso já é um derivado que desencadeia, inclusive, a própria depressão. Então, já altera a anatomia do cérebro. E quando você analisa, por exemplo, casos de demência, doenças neurodegenerativas, você vai analisar justamente essas regiões também menores. Então, isso pode também acelerar o processo de doenças neurodegenerativas que levam à demência. Professor Fabiano, só para que o ouvinte tenha uma ideia, o diagnóstico, em regra, de transtornos mentais é um diagnóstico tradicionalmente em bases de análises clínicas. E a subjetividade é um elemento de presença marcante nessa relação. A proposta que se apresenta agora, por meio de um exame de sangue, nos dá um diferencial que é incalculável, professor. Eu estou tentando buscar aqui algum termo que venha nos ajudar. O senhor, por favor. É interessante para os psicólogos que estão ouvindo, porque normalmente as pessoas procuram o psicanalista, o psicólogo, né? Eu sempre digo que o psicanalista deve ser aquele psicólogo que se especializa em psicanálise. Então, eles vão fazer o processo terapêutico, vão fazer a identificação, e a depender do nível do transtorno e do prejuízo, né, daquele paciente, você encaminha para um psiquiatra, um neurologista. O que está acontecendo é uma transformação. Ou seja, eu acredito que hoje, por exemplo, o psicólogo ele já tem que, dentro do curso de psicologia, ter a neuropsicologia e que eles possam ter autorização de fazer pedido de exame, né? Então, para mim, esse é o mais adequado. O psicólogo, ele quando se formar, ele já ser um psicólogo, neuropsicólogo, já ter a noção ali do cérebro em si e também poder fazer o pedido de exame de sangue, porque é muito mais eficaz. Você vai olhar a partir do exame de sangue e vai dizer o que você às vezes diria numa análise mais profunda e com mais tempo. Ou seja, o processo está se tornando mais dinâmico. E é uma relação muito boa. A gente já observa isso em outros diagnósticos, onde o elemento químico ele vem apenas para comprovar aquilo que clinicamente já se mostrava possível. Ele é um reforço. Agora a gente ganha esse reforço também na saúde mental, mas mais que isso, né, professor? Porque imaginar de que essas disfunções, elas atingem as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que é que vem a partir daí? A gente vai poder agora, com o exame de sangue nas mãos, começar a promover mudanças por meio de estudos do próprio DNA, de toda
a nossa genética? A gente vai poder dizer que alguém vai, ao nascer, ter esses problemas antes de tê-los, ou corrigi-los depois de tê-los e ser identificados por meio de um exame? O caminho é nesse sentido? O caminho é nesse sentido. O processo evolutivo já chegou a um nível, um patamar, que já poderia ter mais exames genéticos. Hoje você pode analisar os genes da inteligência, por exemplo, e saber se aquela pessoa tem muita inteligência ou não. Não tem como quantificar. Para você quantificar, você tem que fazer o teste de QI. Mas através dos genes, você já pode também identificar se aquela pessoa é muito inteligente ou não. Fora isso, porque os transtornos, digo isso porque o transtorno também tem a ver com inteligência. A inteligência está relacionada à região frontal do cérebro. E quando você tem a região frontal do cérebro bem desenvolvida, você tem menos chances de ter transtorno ou de controlar suas emoções para que não tenha os transtornos. Tanto que eu sempre receito a leitura como um dos medicamentos. Eu estava com um caso aqui, né, de uma pessoa idosa que está com um problema de início degenerativo, e eu falei, olha, um dos remédios, além dos medicamentos, é a leitura, fazer a leitura. Então, você fazer um trabalho na região frontal do cérebro é muito necessário, né, para que você, a neuroplasticidade, né, para que você possa evitar esse tipo de coisa. Mas é porque se a gente fosse na contramão, né, se no passado a gente descobrisse primeiro a neurociência, aí o psicólogo não seria como o psicólogo de hoje. Então a gente primeiro trabalharia em relação aos neurotransmissores, ao cérebro em si, para depois fazer a terapia. Mas, de acordo com a evolução, a gente começou com o psicólogo e no futuro, próximo ou já no presente, o psicólogo tem que ter um conhecimento neuropsicológico também, porque está relacionado aos neurotransmissores e está relacionado à anatomia do cérebro, para você identificar e poder trabalhar as regiões do cérebro específicas. A partir de agora, o que é que deve se apresentar? A gente vai começar a ter uma relação com o RNA, podendo reposicioná-lo, podendo reprogramá-lo, de modo a que ele possa produzir uma proteína numa condição diferenciada, professor, é isso? É muito bom. O seu conhecimento de RNA está muito bom. E o RNA ficou mais famoso agora com a vacina, né? Então muita gente não sabia o que era o RNA, mas sim, está relacionado a isso. Agora, isso vai também as descobertas são recentes. Então, até que ponto isso vai chegar no Brasil? Em quanto tempo isso vai chegar no Brasil? Porque a culpa não é nem do Brasil em si, a culpa são das empresas, das companhias, porque hoje você vai fazer um teste de DNA no Brasil, as empresas são todas praticamente americanas, que estão no Brasil, ou vão recolher a amostra e você tem que enviar para os Estados Unidos para depois voltar para o Brasil. Então, até que ponto vai ter investimento de empresas privadas, principalmente, para que possa desenvolver e obrigar que se desenvolva esses tipos de testes no Brasil. Então, hoje, por exemplo, tem alguns testes que eu não posso contar com o Brasil para ser feito. Tem que fazer aqui na Europa ou nos Estados Unidos, né? E a depender do país europeu, né? Porque Portugal, por exemplo, Espanha já está um pouco mais atrasado do que países como Inglaterra. E os Estados Unidos está bem avançado nesse quesito, também no Japão e a China. Então, eu acho que é algo que está começando agora, mas que pode rapidamente chegar nos países mais desenvolvidos para que depois possa chegar no Brasil, ou até chegar de forma equivalente no Brasil, a depender de quem tenha vontade de levar e apostar nesse investimento. Bem, professor, quais são os cuidados, a questão da parte ética, a questão relacionada a limites ainda impostos internacionalmente, não é, professor, acerca da aplicação dos estudos, porque alguém da teoria da conspiração pode achar que a gente vai agora nascer programado, doutor. Tem a teoria da conspiração e tem as pessoas com síndrome de Frankenstein que acabam sendo conspiradores, né? Que é aquele que tem medo da evolução, do avanço tecnológico e acaba criando historinhas, né? Agora, a ciência ela tem seus limites, principalmente em relação aos testes. Obviamente que se você pudesse fazer testes em humanos, a gente teria aí uma evolução centenária na ciência, mas não podemos, existe um limite. Então são feitos com ratos, né? Na China são feitos com outros animais que a gente não sabe ainda, né?
mas tem esse limite. Mas, de certa maneira, a gente tem já uma evolução nos tratamentos muito grande. Você vê casos aí de pessoas com esquizofrenia que conseguem manter a sua vida, né? Agora, o prejuízo ele tem que ser diminuído, não tem cura. Transtorno não tem cura. A gente está vendo, por exemplo, um aumento de casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Falavam para mim, Fabiano, genética, e eu sempre dizia, não é só genética, tem uma questão epigenética aí, não é tão simples assim. E agora, com o pós-confinamento, né, porque a pandemia, em números, a gente ainda está nela, mas o pós-confinamento aumentou muito o número de pessoas com TDAH, só eu escrevi vários estudos aqui a pedidos. Então, isso tem a ver com essa cultura que a gente está vivendo, está causando prejuízo nas crianças, porque o TDAH é muito sério. Né? A gente tem casos de TDAH aqui que a criança não consegue ler uma página de um livro. Então, como é que ela vai adquirir conhecimento se não consegue ler? Porque a atenção está desfocada o tempo inteiro. Né? Então, a minha maior preocupação é essa, em relação ao futuro, em relação às crianças que já apresentam problemas derivados da ansiedade e o fato dos pais não estarem educando, né? Depositar na escola toda a responsabilidade e esquecer a educação em casa, que é crucial. Né? E o pior, às vezes você tem que explicar para os pais, por exemplo, que a criança tem que usar menos o telefone celular quando que os pais estão viciados no telefone celular. É difícil essa relação e modernidade não é mais definitivamente sinônimo de coisa boa. A modernidade pode ser bom e pode não ser. Vai depender da forma com que as pessoas se relacionam com essa modernidade. De modo que... levando em consideração, desculpe interromper, mas levando em consideração o fato de que nós existimos para sobreviver, certo? Isso é instintivo, sobreviver, reproduzir e morrer. E levar isso em consideração e como a modernidade está afetando o nosso cérebro e que, se utilizarmos de hábitos antigos, vivemos melhor, isso comprova que a modernidade não está sendo boa. Porque se você começar a se alimentar como na era antiga, na era do Mediterrâneo, né, na época daquela alimentação do Mediterrâneo mais antiga, né, e se você tiver hábitos de antigamente, digo na época medieval até antes, você vai viver melhor. Então isso comprova. Professor, apenas para que a gente possa concluir, isso pode ser a ponta do iceberg? Eu já estou aqui recebendo uma série de mensagens. Será que isso não vai ser um caminho para a gente chegar a outras doenças neurodegenerativas ou que tem uma relação com o cérebro, como é o caso aí das epilepsias e de outras cefaleias que nos atingem? De que muitas vezes a parte que está embaixo da água é bem maior e a gente precisa emergir, professor? Eu não quero ser o transportador de más notícias, nem levar aí uma atmosfera que possa trazer mais ansiedade para as pessoas, mas a gente tem que se cuidar sim, porque eu acredito muito que teremos muitos problemas. Primeiro que as doenças neurodegenerativas têm que levar 2 pontos em consideração. Uma é a rotina, mas a outra também é que a gente está aumentando o tempo de vida. Então, é como se a gente estivesse ultrapassando a idade em que fosse a idade média do cérebro. E aí o cérebro está sofrendo consequências. Aquela pessoa está com 95 anos, com doença neurodegenerativa, mas se fosse na era medieval ele viveria até os 95? Não, 60 anos já era velho demais. Então, na era medieval, não tinha tantas pessoas com doença neurodegenerativa, já que a idade do cérebro acompanhava, né? Então, tem que levar isso em consideração, mas não só isso, são os próprios hábitos, o estresse, a ansiedade, porque antigamente a gente usava ansiedade com menos situações. Hoje a gente usa ansiedade em diversas situações. Sim, nós teremos prejuízos, nós teremos uma diminuição da população, como já está acontecendo, né? Então, a população já está reproduzindo menos. Aqui na Europa, por exemplo, Portugal está fazendo campanha, vários países na Europa fazendo campanha para que você tenha filho. Eles te pagam para ter filho, né? Porque tem pouca gente. Então, a gente já está vivendo esse tipo de situação. A gente está vivendo também um emburrecimento, né? Já foi constatado, foi comprovado cientificamente
que o QI médio está diminuindo. Inclusive, eu tenho um estudo publicado em 2018 também, que recomprova o que foi comprovado no estudo norueguês, que o mau uso da internet, o excesso de rede social está diminuindo a inteligência humana. Então, nós teremos menos pessoas eficientes, com um cérebro eficaz a ponto de controlar, e uma maioria das pessoas mais emburrecidas. É o caminho que a gente está traçando, e com mais problemas mentais, porque muitas dessas pessoas mais emburrecidas têm uma condição maior para ter transtornos mentais e acabar vivendo uma vida condicionada a respeitar as regras de outras pessoas. Muito bem, professor. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a todos que estão envolvidos na pesquisa. É uma pesquisa extremamente relevante e traz aí possibilidades que são enormes. É uma revolução o que está acontecendo. E quero também agradecer, professor Fabiano de Abreu, por ter nos acolhido e tratado do assunto aqui conosco no CBN Maceió. Muito obrigado mesmo. Agradeço o convite. Até a próxima. Professor Fabiano de Abreu é pós-PhD em Neurociências, mestre em Psicologia, licenciado em Biologia e História e traz para a gente aqui um estudo que aponta que exame de sangue pode sim ajudar a diagnosticar transtornos mentais, distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos que podem ser detectados por exame de sangue. Então, a gente já detectava no exame de sangue aí o diabetes, as infecções, o HIV, avalia os rins, o fígado. Essa forma agora de avaliar, de diagnosticar, revoluciona e a gente pode sim detectar depressão, esquizofrenia, transtornos bipolares. É de fato uma revolução, porque existem sim fortes evidências de um efeito causal entre os transtornos psiquiátricos e os biomarcadores encontrados pela pesquisa.